Graça e paz, queridos ouvintes. O texto da palavra de Deus hoje em Provérbios capítulo 16, versículo 18 e 19 diz assim: A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Nós podemos observar que aqui fala algo muito importante. Primeiro fala sobre a soberba, que está relacionada ao orgulho, a uma pessoa, a um comportamento de alguém que se sente acima dos outros. Então isso nós podemos detectar o orgulho. Mas esse tipo de comportamento ele é muito perigoso, porque o Provérbios ele relata aqui que esse tipo de comportamento ele antecede, ele precede, ele está um pouquinho antes da queda. E quando se fala de queda, quando se fala de ruína, é algo que chegará ao final. E nós podemos observar que Jesus, em uma das passagens bíblicas em Mateus, ele diz que o prudente constrói a sua casa sobre a rocha, é aquele que ouve a palavra e pratica, mas o insensato a sua casa sobre a areia. Ele ouve a palavra e não pratica. Então, queridos, quando nós olhamos para esse tipo de comportamento, ele é um comportamento insensato, é alguém que até ouve muitas vezes os conselhos, alertas de Deus, mas ele acaba ignorando e faz do seu próprio jeito. Então, a palavra ela prediz o final desse tipo de comportamento, que esse tipo de comportamento vai nos levar à queda. Quero compartilhar também o versículo de Daniel, capítulo 4, onde aqui Daniel, a palavra de Deus revela um sonho que o rei Nabucodonosor teve, onde Deus colocou num determinado tempo muitas coisas na mão do rei Nabucodonosor. Mas depois Nabucodonosor foi repreendido por esse problema que ele tinha, que era orgulho. E como nós podemos detectar esse tipo de sentimento dentro de nós? Nabucodonosor deixou aqui algumas palavras no texto de Daniel, capítulo 4, versículo 29, né? 29 e 30, ele relata aqui, falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Então o que acontece? Nabucodonosor estava tão orgulhoso de si mesmo que ele não reconhecia que acima dele tinha um Deus todo-poderoso. E ele relata todos os seus feitos para ele mesmo. Ele diz, esta cidade que eu edifiquei com a minha força e para a glória da minha magnificência. Então, o orgulhoso, ele não reconhece que Deus o ajuda, que Deus tem os melhores conselhos eternos. Ele sempre procura andar no eu, na sua vontade, e faz as coisas não para dar glória ao Senhor Deus, mas para dar glória a si mesmo. E o texto da palavra de Deus, de Tiago, capítulo 4, ali no decorrer dos versículos, ele diz assim, no versículo 6 em diante, diz assim, Deus se opõe aos soberbos, aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Então, queridos irmãos, o primeiro problema que um ser humano enfrenta quando ele tem esse tipo de sentimento, o orgulho, Deus se opõe contra ele. Ele se opõe contra a vontade de Deus. Então Deus, ele vai fazer o quê? Vai abater. Deus abate o soberbo e dá graça ao humilde. Então, amados, nós possamos olhar para nós mesmos e analisar os comportamentos e aquilo que Deus nos deu a graça de fazer, se isso está segundo a vontade de Deus e se todos os nossos posicionamentos estão levando toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor, não a nós mesmos. Que, como volto a dizer, que nós possamos sempre diminuir. Jesus falou na oração do Pai Nosso: venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus abençoe a todos.